Vamos com a mensagem da palavra do nosso Senhor Jesus, aí com o nosso pastor Jorge, que já se encontra nos estudos da Multi FM. Vamos com a mensagem agora. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Amém, evangelista Daí, Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus, a nosso irmão Valdivino também ali no Distrito Federal, que Deus continue abençoando a sua vida e a todos que têm participado neste momento, que têm pedido louvor, a nossa irmã Cineide, Raquel, enfim, todos esses irmãos que estão participando, que Deus possa continuar abençoando. Mas vamos nesta noite com a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 30 e diante, que diz assim: E dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso 32, ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Senhor nosso Deus, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Já podemos ouvir tantas maravilhas neste lugar, Senhor. Os louvores, as oportunidades que cada um teve, as palavras que foram já distribuídas aqui nesta noite. Que todos aqueles que têm ouvido e se derem crédito, verdadeiramente serão discípulos do Senhor. Aleluia. Mas ainda queremos, meu Deus, falar mais um pouco da tua palavra aos ouvintes. Sim, que estão, meu Deus, neste momento, diante dos seus receptores, diante do link da internet, aqueles que nos ouvem, Senhor, em outros países, que o Senhor possa, Deus, abençoar. Sim, meu mestre. E que eles possam verdadeiramente ser livres através da tua palavra. Sim, Jesus. Pois a tua palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. Assim nós te pedimos, fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, nós vemos aqui Jesus falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois essa verdade só pode ser direcionada por Jesus Cristo. Se vier outro antes dele, é ladrão e salteador. E por outro lado, ele diz que é a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E de maneira nenhuma serão enganadas, porque elas conhecem a voz do seu bom pastor, e o bom pastor conhece as suas vozes. Então, nesta noite, Jesus dizendo aqui aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja que ele fala uma palavra gloriosa diante dos judeus, que aquele que permanecer na sua palavra, verdadeiramente sereis os seus discípulos. E para ser discípulo do Senhor, é preciso crer na verdade, é preciso crer na palavra, é preciso crer no caminho glorioso. Como ele diz aqui, através do verso 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Então há uma libertação, há um caminho, há um lugar, há uma verdade, há uma palavra para que possamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor. Não adianta você querer servir a Deus com seus próprios pensamentos ou com as suas próprias
alegorias, filosofias e tantas mais que possa vir diante de vossas mentes. Só existe uma forma de servir a Deus e é através da sua palavra. E ele diz através da sua palavra: se verdadeiramente credes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aquele que quando crê na palavra de Deus, ele foi liberto pela palavra. Aleluia. E é este ponto que eu quero nesta noite chegar ao teu conhecimento, falar para ti. Porque é apenas uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. E aqueles que verdadeiramente conhecer a verdade serão libertos. E agora Jesus Cristo tem um caminho para ser trilhado com a sua noiva, louvado seja Deus. Aleluia. Jesus Cristo tem um caminho para ser guiado, para ser levado, para ser instruído, aqueles que hão de passar por eles, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Mas aqui os judeus, com as suas ignorâncias, com as suas faltas de entendimento, eles tão somente pronunciam: nós nunca servimos a ninguém estranho. Ora, este homem chamado Jesus Cristo, ele é estranho para aqueles que não creem na palavra. Ele é estranho para aqueles que não estão esperando ele como Messias ou como Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. E ali estava o Deus com eles. E nesta noite o Deus conosco também habita entre nós, através da sua palavra. A ignorância do homem não levará ele a nada, mas a palavra de Deus levará ele ao caminho da verdade. Ele se tornará membro do corpo de Cristo, porque Cristo agora tem uma igreja para ser cada dia mais edificada ela na sua palavra. Louvado seja Deus. Jesus. E para ser discípulo é preciso crer na palavra, é preciso crer nesse caminho, é preciso crer na revelação da palavra e não tão somente dizer e olhar para ele e dizer que verdadeiramente eu sigo a ele, mas quando nós olhamos as suas obras, verdadeiramente não condiz com a palavra de Deus. E eu quero dizer aqui nesta noite que nesse caminho tem o batismo em nome de Jesus Cristo. Tem uma igreja chamada pelo seu nome. Uma igreja zelosa, especial, de boas obras. Uma igreja que é chamada pelo próprio nome do Senhor. É uma noiva que agora ela tem um esposo. E nesse caminho do Senhor tem o ósculo santo. E nesse caminho tem a ceia do Senhor com pão asmo e o suco da uva para edificação, para fazer memória ao corpo de Cristo. Agora muitos estão cada vez mais fugindo do caminho da verdade. Aleluia. Mas a igreja de Cristo, ela continuará caminhando na sua presença, porque ela crê na sua palavra, ela crê na verdade, ela crê na palavra do Senhor, e verdadeiramente aqueles que crêem no Senhor serão chamados de discípulo, serão chamados de filho, serão chamados de servo, serão chamados de menina dos olhos do Senhor, e serão chamados de povo eleito, escolhido pelo Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Deus maravilhoso. Mas quando o homem está cego, ele anda na sua ignorância, e nós vemos aqui através da sua palavra, nesta noite que lemos. Verdade, Senhor. Responder-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Mas Jesus Cristo, respondendo com toda autoridade, com toda calma, com todo amor, com toda longanimidade, ele responde diante daqueles judeus que ali estavam, com o coração voltado para Abraão. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho ficará para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.
Então é Jesus Cristo que liberta. E como vem essa libertação? Vem no crer na palavra, vem na obediência, vem no despertar com a palavra de Deus, andando em novidade de vida, para fazer parte da igreja do Senhor, para andar nesse caminho. Como eu falei, este caminho tem tantas coisas gloriosas, e a primeira coisa que salva o homem é o nome de Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Só existe um nome que é dado entre os homens para que possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nome que salva, esta é a palavra, esta é a verdade. Se cremos na palavra de Deus, verdadeiramente seremos discípulos do Senhor, e o Senhor verdadeiramente os livrará de todo mal, de todo pecado. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluias. Deus eterno. Deus eterno, aleluias. E quando Jesus Cristo fala para eles que verdadeiramente sereis meus discípulos, ele estava dizendo para eles: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Há um caminho Aleluia. para aqueles que querem trilhar a verdade do Senhor. Há um caminho santo e glorioso na presença do próprio Deus. Quando Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou se não por mim. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Quer ser liberto? Nesta noite é só crer na palavra de Deus, é crer que há uma palavra gloriosa para seguir ao coração do homem, arder no coração do homem. E nesse caminho, a primeira coisa que nós temos que fazer é arrepender dos nossos pecados e receber o nome de Jesus Cristo, como diz lá em Atos 2, 37 e 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo. E a promessa vos diz a respeito a tantos quanto o nosso Deus chamar para este caminho, para esta palavra, para ser discípulo do Senhor, e verdadeiramente sereis salvos pela palavra, pelo nome, pela verdade de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilha. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Jesus. Quantos têm negado a palavra de Cristo? Quantos têm negado a palavra da verdade? Quantos estão seguindo a denominações, a status, a posições, e não deixa a palavra de Deus trabalhar no seu coração? Jesus Cristo está dizendo nesta noite: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, diz a palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Aqueles que servem ao Senhor são chamados de discípulo, são chamados de ovelha, são chamados de servo, são chamados aqueles que hão de herdar a coroa da vida eterna. É para isso que Cristo nesta noite te chama, para que a palavra de Deus entre no teu coração e você receba aquele que se fez carne, aquele que se fez carne e habitou entre nós, como diz a palavra de Deus lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. E o verso 14 diz: então o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso, mestre. Santo Deus. Aleluia. Aquele que tem a palavra de Deus, ele tem a glória do Senhor, ele tem o amor de Cristo, ele é discípulo porque o Senhor chamou ele para ser discípulo. Jesus Cristo está procurando os verdadeiros adoradores para que adore ele em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A igreja segue caminhando, confiando na palavra do Senhor. Aleluia. Ela tem convicção de que vai receber a coroa da vida eterna, mas não é mais tempo de brincar com o Senhor da glória. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Quantos têm deixado a doutrina
Quantos têm desrespeitado a palavra? Quantos têm desrespeitado os ensinamentos do Senhor? E na fábulas, há pensamentos ao contrário à palavra de Deus. E todos estão dizendo que estão servindo a Deus. Mas eu digo nesta noite que só existe uma forma de servir a Deus. Louvado seja É teu do santo jeito nome. do Senhor, aleluia. Aleluia, sim. É conforme a sua palavra, é conforme a sua doutrina, é conforme a sua santidade, aleluia. Aleluia, sim. Aleluia. Mestre amado. Aleluia, Jesus. Quantos amados Deus eterno. colocar a Bíblia em cima de uma estante Aleluia. ou em cima de um aparelho, um receptor, e ali está sendo toda empoeirada e não tem mais prazer de examinar as Escrituras. Não tem mais prazer de ver a palavra de Deus. E Jesus Cristo nesta noite te chama. Te chama para conhecer Ele. Aleluia. Te chama para crer. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é o Senhor, Ele é o cajado, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o Salvador, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Não existe outra salvação a não ser em Jesus Cristo, amado, você que ouve a palavra de Deus. Maravilhoso. Você deixou a palavra, você deixou os caminhos do Senhor, você deixou a verdade, você agora não tem mais prazer nem de pegar na palavra de Deus mais, mas eu quero te falar, Jesus Cristo te chama, porque Ele quer te revelar a verdade, e diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a ressurreição, Ele é o Salvador, e Ele quer salvar você, sua esposa, seus filhos, tua família. Ele quer restaurar a tua família e dar um nome glorioso, que é sobre todos os nomes, e chamar de discípulos do Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Se verdadeiramente creres na minha palavra. Deus eterno. Aquele que crê na palavra, ele é liberto. Maravilhoso. Aquele que crê na verdade, ele é libertado. E é o que falta para essa humanidade, para esse povo religioso, para esse povo sem frutos do Espírito Santo, um povo que quer andar de qualquer maneira. Não é dessa forma que Deus quer. Deus quer que nós venhamos crer na sua palavra, crer na verdade, crer no santo nome do Senhor, e não apenas ouvir Ele, mas ela tem que estar escrita na tábua do teu coração, para que você seja carta relida e relida por todo, aonde tu entrar, o povo vai ver verdadeiramente. Aí é um cristão, vai uma serva de Deus, vai ali uma serva do Senhor, vai ali um servo do Deus Altíssimo, lá vai uma jovem do Deus Altíssimo, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque são discípulos do Senhor, e crê na palavra, e crê na verdade, porque agora são chamados de discípulos, porque eles agora estão verdadeiramente libertos com a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. E Jesus Cristo dizia aqui na palavra, falando com aqueles homens judeus que estavam ali, ele diz, bem sei que vós sois descendente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E quantos, nesta noite, a palavra já não entra mais no seu coração, não entra mais na sua mente, na sua vida, porque estão com o coração duro, estão magoados, estão tristes, mas Jesus Cristo diz através da sua palavra, se creres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.
Oh, glória de Deus! Oh, glória de Deus! Quantos não querem mais Jesus? Estão crucificando ele com as suas obras, estão no anto do adultério, no anto do vício, no anto da tristeza, da mágoa e tantas coisas, mas não querem largar o vício, se esconde do homem, mas não tem coragem de se esconder de Deus, porque ninguém se esconde do Senhor, aleluia! Vive uma vida de adultério, uma vida de pecado, mas Jesus Cristo, através da sua palavra nesta noite, diz aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se vós credes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Oh, glórias a Deus. Quantos não querem deixar o anto do adultério, o anto do pecado e tantas coisas? Nossa eterna. E assim, amados, nesta noite, Aleluia. eu quero dizer para você, Jesus diz para você, Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, Deus maravilhoso. e achará pastagem. Mas para que esses achem pastagem, é preciso, como disse Jesus aqui, no verso 31 do capítulo 8. Jesus disse: pois aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por Jesus que você é livre. Deus maravilhoso. Deus abençoe Aleluia. você, a sua vida, a sua família, Aleluia. você que está aí do outro lado, que ouviu esta palavra. Guarde ela na tábua do coração Glórias a Deus. e coloque ela para ser exercitada na tua vida. Que Deus te abençoe Aleluia, mestre. e que Deus te dê sempre a oportunidade de servir a Ele, Aleluia. em espírito e em verdade. Paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.